Olá, pessoal, muito bom dia. No ar, mais uma edição do Pensando Bem, direto aqui da PUC, a nossa PUC no Rio Grande do Sul, a melhor universidade privada do Brasil. Estamos aqui na FAMECOS, na Escola de Comunicação, junto com o professor Juremir Machado da Silva, nesse estúdio da ProHub maravilhoso aqui, o estúdio panorâmico. Hoje estamos gravando num frio de rachar, Juremir, mas o sol tá bonito, né? Tá bom de caminhar, né? Mas o frio tá daqueles, né? Em Santana do Livramento, minha cidade, fez -7. -7 em Palomas. Foi a mais fria do Rio Grande do Sul. Nossa Bateu Senhora. o recorde. Como é que um baiano estaria no Rio Grande do Sul hoje, Juremir? Pois não sei, o nosso convidado Antônio Risério está onde ele mora, na ilha de Taparica. Ai, ai, ai. E ele está feliz porque hoje tem sol, porque ele estava me contando que, ao contrário do que as pessoas pensam, tem um problema na Bahia, chove muito. Muita chuva, É o que ele estava me dizendo. Antônio Risério é o nosso convidado, antropólogo, poeta, ensaísta, escritor e baiano, como a gente está dizendo. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado a vocês. Mas deixa eu dizer logo duas coisas. Uma é que eu estava aí no Rio Grande do Sul, quando eu cheguei, estava fazendo 6 graus em Porto Alegre. Nossa Senhora. E que eu fui falar naquele evento, Fronteiras do Pensamento. Eu assisti, eu estava lá na plateia. E eu fiquei. Me botaram num lugar que eu não conhecia. Eu achei tudo novo, inclusive, um lugar chamado Pontal. Ah, sim, Sim, é sim. novo. Que antigamente, né, a minha lembrança de Porto Alegre, eu tive, por exemplo, muito tempo aí, dando um curso, foi o Museu Caribé e Pierre Verger, Olha que e legal. frequentava muito o mercado. É que meus amigos, Risério, do Fronteiras, Festival Fronteiras, eles são muito modernos. Então, esse negócio de mercado, centro da cidade e tal, não é a praia deles. A praia deles Sim, mas eu gostei porque eu a passei no- muito. Era estar fazendo 6 graus, eu passei muito pela orla. Eu não pela, tenho um. pela, é. Deixa eu dizer mais o Boto, o seguinte. ca- boto o casacão. Agora, a outra coisa que eu ia falar, né, o Brasil é um país de muitas lendas sobre si mesmo. Então, Salvador e o Rio de Janeiro são cidades onde chove demais. No entanto, as empresas estatais de turismo, os artistas, os escritores, etc., tratam Salvador e o Rio como cidades ensolaradas, o E a que é uma Bahia, tremenda especialmente mentira. ensolarada, Risério, e com carnaval o ano todo. É o Não, estereótipo, né? essa, tanto que eu tenho um romance que eu escrevi, chama Que Você é Esse, que eu falei. Não, antes me encomendaram uma novela, um romancezinho para a editora da Folha de São Paulo, sobre um romance que se passasse em Salvador, porque eles iam fazer cada romance numa grande cidade brasileira. Eu parei e pensei, vão esperar que eu fale de sol e negros. Então a personagem central é judia e chove o tempo todo no romance. o Antônio Agora, Risério, o Antônio Risério é um homem de posições e de polêmicas. Em 2021 ele lançou um livro que deu muito o que falar. Assim, as pretas baianas, seus escravos, suas joias. Vamos falar disso daqui a pouquinho. E agora, mais recentemente, ele lançou um livro cujo título não pode ser mais provocativo. Pelé, o negão planetário. Pode até mostrar um livro aí para nós, Risério. deixa eu ver se eu acerto. É para cá, Sim, né? isso, olha aí, ó. Aí, tá aí. Pelé, o negão planetário. Agora fala para nós por que esse título, por que o negão planetário? O pessoal aí do movimento negro não vai pegar do teu pé? E eu estou me deixando para isso. Agora, de qualquer forma, Pelé é um negão e é planetário. Isso é um fato. Agora, quem inventou essa história de que a palavra negão era racista
foram os identitaristas. Porque o argumento é tão imbecil que assim ninguém fala brancão. Agora, no entanto, na Bahia as pessoas se tratam assim. Diga aí, negão. Mário Américo chamava Pelé de negão, Pelé chamava Mário Américo de negão. Eu cito trechos no livro onde eles se tratam assim, afetuosamente. Não tem nada de racista. O bar que eu frequento aqui, no Largo da Quitanda, aqui na ilha de Taparica, chama Bar do Negão. A mulher dele, Rosa, chama ele de negão, não tem nada de racista. É um sujeito que tem 1,80 m de altura, largo, forte e tal, que todo mundo chama de negão. E um detalhe, Então, Rezer, se pegar os colegas dele de época do Santos e da seleção, dos anos 50, 58, 62, ele, especialmente nos anos 60, e eu já vi várias entrevistas dos jogadores da época chamam ele de negão, né? Nessa expressão usada no livro, negão. Aí o negão entrou e resolveu, aí o negão fez isso e pronto, e era o Pelé que eles estavam falando. né? Então, agora tem essa maluquice, né? Dessa ditadura linguística que esses universitários tentam impor a gente, onde eles são baratas tontas, porque toda hora eles mudam de opinião. Há uns 6 meses atrás, ninguém podia falar favela, que eles xingavam. Hoje eles falam de favela como se amassem essa palavra desde criancinhas. Eles não sabem o que fazer com a história, não sabem o que fazer com as palavras, e eu não vou me submeter a essa ditadura linguística, nem essa ditadura de pensamento único. Eu escrevo livremente. Agora, Risério, o que tu contas no teu livro? Ainda não chegou aqui para nós o livro. O que tu contas, assim, qual é o ângulo novo aí na tua abordagem do Negão Planetário? Não é uma biografia. É um livro de ensaios. Quer dizer, é um grande ensaio, um longo ensaio. São dois, na verdade. O primeiro chama A Escola Brasileira de Futebol, que é uma análise de história social, como é que se formou essa escola. E o segundo ensaio, que é o longo que dá título ao livro, que chama Pelé, o Negão Planetário, é uma série de análises. Basicamente, análises políticas, sociológicas e antropológicas. Claro que eu me refiro o tempo inteiro à vida de Pelé para embasar minhas afirmações, minhas interpretações. Mas o principal é a análise disso. Aí eu falo sobre a participação política de Pelé, sobre Pelé e a questão racial, Pelé e a cultura heterossexual popular no Brasil, Pelé e as mulheres, a Pelé e a religião, Pelé como o primeiro-ministro de Estado negro que teve no Brasil, na história do Brasil, Pelé e as grandes conquistas, o significado das conquistas mundiais, que isso a gente tem que analisar às vezes, né? Que 1958, de certa forma, aquela geração Pelé, Garrincha, Didi, eles como que redimiram um Brasil mestiço. A Copa de 50 era o Brasil perdeu por causa da mestiçagem, era essa a conversa que rolava. E de repente os mestiços vão e conquistam a Copa do Mundo. Eles liquidaram também no campo de futebol as teorias racistas. Então eu vou analisando essas coisas até chegar à conquista dos Estados Unidos para o futebol, que foi uma coisa onde entram até o secretário de Estado, que foi do Kissinger, foi um dos principais caras que articulou a ida de Pelé para o Cosmos. Né? Então eu vou analisando todas essas coisas. O Risério, o Nando Gross, nosso parceiro aqui, é o melhor comentarista de futebol do Rio Grande do Sul. Eu vi o Pelé jogar em campo aqui em Porto Alegre, tive essa oportunidade ainda criança, né? Eu lembro, Zé, que a gente não olhava o jogo, criança. A bola estava num lado, o Pelé no outro, a gente estava de olho fixo, né? Olhando onde é que estava o Pelé. Era só o que a gente queria ver. Ninguém olhava pro jogo, assim, especificamente. Queria aquele imaginário de ver ele em campo. Foi uma coisa realmente espetacular. Agora, o Pelé, Zé, ele é muito debatido, inclusive, por pessoas do movimento negro, sobre
ter sido omisso, não ter falado mais sobre o assunto, né, nessas causas e tal. Qual é a tua visão, assim, dele sobre essa questão racial? Eu, em vez de ficar com o movimento negro, eu prefiro a visão de Nelson Mandela e Desmond Tutu, que adoravam Pelé. Eles sabiam o que significava Pelé. Era uma figura negra vitoriosa em todo o planeta. E também aqui no Brasil, Mário Filho já dizia isso no livro dele, Um Negro no Futebol Brasileiro. Ele dizia, basta a presença de Pelé. Pelé não tinha que falar, o discurso de Pelé era tudo, era o discurso corporal. Era ele em campo, um negro. Mário Filho fala, quando se aplaude Pelé, se aplaude um negro. Ele mesmo disse em determinado momento, né, que o que ele era fazia mais do que tudo que ele pudesse dizer pela causa negra. Além do mais, o que a esquerda brasileira, por exemplo, lá, já desde o jornal Pasquim, exigia dele, era que ele fosse uma espécie de Cassius Clay. Isso. Agora, eu comparo isso no livro, o que seria Pelé se ele morasse na infância dele na cidade do Cassius Clay, que era Louisville, em Kentucky, nos Estados Unidos. Primeiro, em Bauru, em São Paulo, Pelé vivia numa rua onde tinha italianos, árabes e etc. Brancos, casas de brancos, casa de italiano, passava macarronada pelo muro, uma casa de um do outro. Se fosse lá em Louisville, onde Cassius Clay cresceu, ele não moraria ali, ele ia morar num gueto, só negros. Se fosse em Louisville, ele não podia ter frequentado a escola que ele frequentou. Ele frequentou a escola só para pretos. Ele nem sequer ia poder ir a alguns enterros, porque havia cemitérios para pretos e cemitérios para brancos. Eram realidades completamente distintas. A mãe do Cassius Clay conta que uma coisa que ficou gravada na cabeça do Cassius Clay, Muhammad Ali, foi ele, garoto de 5 anos, num dia de sol quente de verão, morrendo de sede, ela entrou numa loja, pediu um copo d'água para a criança e o gerente disse, eu não posso dar porque ele é preto. Que horror. Isso jamais aconteceria numa cidade brasileira. Essa é uma diferença fundamental. Então, as pessoas têm que entender isso. Aliás, indo além um pouco, quer dizer, seria ridículo. Quando Cassius Clay dá um murro na mesa e muda o nome dele para Muhammad Ali, você imagine se Pelé mudasse o nome dele, sei lá, para Gamal Calil e começasse a recitar o Corão. Ninguém ia entender nada no Brasil. As realidades são completamente distintas. Pelé não viveu segregado. Pelé viveu numa sociedade com todas as suas discriminações, com todas as suas crueldades, com todas as suas assimetrias, mas numa sociedade de convívio. A casa dele era frequentada por gente de todas as cores. A primeira namorada dele foi uma libanesa. Ele namorou uma japonesa e uma libanesa, logo de saída. Quer dizer, a realidade é completamente diferente. O movimento negro o movimento negro, na verdade, tem as costas voltadas para o Brasil. Eles importam tudo. Até o conceito de racismo estrutural, que o Silvio Almeida foi copiar da Universidade Norte-Americana, aquilo é plágio. Não tem nada a ver com o Brasil. Dividir o Brasil em brancos e negros chega a ser uma fraude tão grande que no negócio do IBGE, que o Fernando Henrique Cardoso foi quem determinou que juntasse mestiço e preto numa categoria só, negros. Então Pardos você e vê pretos. isso é tão fraudulento, porque nessa conta do IBGE você pode olhar lá, tem mais negro em Belém do Pará do que em Salvador. E em Belém do Pará, eu te ouvi dizer isso. Em Belém do Pará, ridículo. os pardos de Belém do Pará são pardos de uma mistura de indígenas com brancos, não tem sangue negro. Sim, Belém do Pará é uma metrópole neo-indígena dos trópicos. Agora, Risério... Isso é uma fraude sobre o Brasil. Desculpa.
Não, mas essa guerra de identidades, inclusive essa questão que tu coloca aí da diferença conjuntural dos Estados Unidos para o Brasil, né? É, é, o, o que é isso, assim, né? É um é uma dúvida mesmo de que caminho ou há uma certa intolerância a esse debate intelectual sobre o assunto? Não, isso vem dos anos 50, na verdade. Na Guerra Fria, a União Soviética acusava os Estados Unidos de racista. Os Estados Unidos tinham que se livrar de duas coisas: o exemplo do Brasil, da mestiçagem, e o apartheid na África do Sul. Então, desde ali, ele financiou a Universidade de São Paulo, mandou traduzir livro de Florestan Fernandes, bancou toda a sociologia marxista paulista que dizia que o Brasil era racista. E Florestan Fernandes seguindo a orientação americana de dividir o Brasil em brancos e negros, sem levar em conta a mestiçagem. O grande inimigo disso era o Gilberto Freire. Eles fizeram de tudo para destruir Gilberto Freire. E isso vem rolando. O Abdias Nascimento vai para os Estados Unidos. A coisa do imperialismo cultural, a Fundação Ford investiu milhões de dólares no Brasil só para preparar quadros e teses universitárias mostrando que o Brasil era uma nação bicolor, dividida entre pretos e brancos. Risério, só para situar nosso ouvinte, deixa eu fazer aqui um recorte. Tu tem sido um crítico bastante forte do chamado identitarismo. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu mesmo, eu estudei história, estudei antropologia, e na época ainda eu lia Gilberto Freire, ouvia meus professores, e durante muito tempo a ideia era que o Gilberto Freire, nos anos 30, enfrentou o racismo e mostrou que a mestiçagem no Brasil era algo positivo, era uma vitória contra as teorias racistas do século XIX. Mas hoje eu tenho a impressão de que a ideia de que o Brasil é um país mestiço virou quase um insulto, sendo a mestiçagem tomada como uma espécie de astúcia do racismo para esconder o que ele é. Como é que tu vês tudo isso? Isso é estúpido. Primeiro, porque a ideia que o movimento negro fala é o seguinte, que a mestiçagem branqueia o negro. Mas não existem genes racistas. Se a mestiçagem branqueia o preto, a mestiçagem escurece o branco. Nunca esse outro lado chama-se atenção para isso. Agora, querer transportar para cá as categorias raciais norte-americanas é querer transportar a experiência de um povo para a experiência de outro povo. Em inglês, você nem sequer tem palavras para designar os mestiços. É uma palavra emprestada do espanhol, mestiço, que é usada para descendentes para filhos de espanhol com preto. Eles não metem os anglo-saxões no meio. Não querem saber disso. O puritanismo tem um horror à mistura. O Brasil foi o contrário. Todo mundo aqui se misturou. No século XVIII, o Brasil é um país mestiço. E quando você vem com essa lente ideológica dizendo que o Brasil só tem preto e branco, basta você sai em Porto Alegre e olha em volta. Vai no mercado. Você vê gente de todas as cores. Agora, você não pode confundir um fenômeno biológico objetivo, que é a mistura genética, com ideologias da mestiçagem. Então, essa briga se dá num plano ideológico. Agora, o fenômeno objetivo existe. Somos todos mestiços. Coisa mais difícil, Pelé não é um preto puro. Você olha a mãe dele, Celeste, Dona Celeste, ela é a típica cabocla mineira, descendente de português e de índio. Pelé é um cafuso, de pele escura. Garrincha também. Garrincha era um mulato claro, cafuso, descendente dos índios funiôs,
das Alagoas. Agora, dá para dizer mulato não é racista? Hein? Mulato é racista ou não? A expressão. Ah, né, a palavra linda, mulato, e é cantada na música brasileira. Sabe? Eles ficaram com essa mania, tudo importado dos Estados Unidos. É uma, a burrice do identitarismo no Brasil, do identitarismo negro, é o seguinte: declarar guerra à mestiçagem num país maioritariamente mestiço e declarar guerra ao cristianismo num país maioritariamente cristão. Você viu, vê agora no IBGE, 0,1% da população brasileira é que frequenta Umbanda e Candomblé. 1%. A população brasileira é cristã e é mestiça. O Rio Grande A do Sul, maioria da população. o Rio Grande do Sul aparece em primeiro lugar em lugares de culto afro-brasileiro. Hein? O Rio Grande do Sul aparece em primeiro lugar em espaços de cultos afro-brasileiros. Do Rio Grande do Sul. É. E tem muito. Eu tive aí, em 1981, eu fui com Caribé e PRVG, eu falei, dar um curso aí em Porto Alegre, a gente visitou os terreiros. Tinha muito terreiro. E aquela procissão subindo o Guaíba, eu não me lembro agora quando é o período dela, que o É, Lupicínio Rodrigues, inclusive, fala que foi ali que 2 de ele. fevereiro. 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Lupicínio Rodrigues fala que foi ali que ele viu alguém pegar no braço de Iná, que era uma mulher que ele era apaixonado, e ele fez aquela música Nervos de Aço. É uma procissão aquática religiosa que tem um matiz sincrético negro muito interessante. Nossa Senhora de Navegantes. É o 2 de fevereiro, Nossa Dois- Senhora de Nossa Navegantes. Senhora dos Navegantes. Isso. Exatamente. Grande festa, grande procissão E na você cidade. lembra da música? Você sabe o que é ter um amor, meu senhor. Ter loucuras por uma mulher. E aí vai. Vai lá, Leandro, vai lá. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos Nos braços de um outro braços de um qualquer, de um tipo qualquer. Era um É um gênio tipo esse Leandro. Nossa qualquer. senhora, nossa senhora. Há pessoas com nervos de aço, sem Sem sangue sangue nas nas veias. veias e sem coração. Agora, na tua palestra em Porto Alegre, Risério, tu disseste que os identitários, tu usaste uma expressão que eu não consigo me lembrar, que eles gostam mais de grupos do que de indivíduos, que eles pensam mais pelo... Não, como é que é a O expressão? indivíduo não existe, só existe o grupo. Eles têm um receituário. O que é um negro? Um negro, para eles, é um sujeito que vive 24 horas por dia vociferando que é vítima da escravidão, que usa tranças, que vai não sei o quê, que frequenta o candomblé, não se fala mais macumbeiro, eles falam candomblecista, que é meio ridículo. Então tem todo um tipo que se encarna. E porque a identidade não é mais dada no plano individual por eles. Eles falam como se fosse um grupo. Negro é tudo igual. Não é. Aí quando você fala assim, vem cá, mas Silvio Almeida pensa de uma forma e o filósofo negro Paulo Cruz pensa de outra. E aí? Aí eles mudam de assunto. Agora, Risério, muito talvez dessa postura das atitudes, assim, dessas ideias que a gente está debatendo aqui sobre identitarismo e movimento negro, não tem muito a ver com uma reação, né, quase a uma normalização que se teve no país durante muito tempo do racismo e, sabe, de questões que eram claramente discriminatórias no dia a dia e que não eram apontadas. E que daqui a pouco o movimento negro vem, né, e começa a trazer esse debate. E aí tu está colocando que pode ter acontecido exageros e tal, mas não é uma reação, né? Não é um contra-ataque, como a gente diria no futebol? Não, eu penso assim, essas lutas todas são justas. A luta dos gays é justa. A luta das mulheres é justa. A luta do movimento negro é justa. A base é justa. Mas eles perverteram isso.
Esse é que é o problema. Eles começaram a falsificar a realidade brasileira, a inventar coisas que nunca existiram, a fazer um discurso, por exemplo, como é que se entende isso? De repente, nos Estados Unidos, porque tudo aqui é copiado nesse meio, tem um intelectual negro americano, Coleman Hughes, é um jovem negro norte-americano, muito interessante, que ele fala que, de repente, na Universidade de Colômbia, onde ele estudava, as pessoas começaram a se comportar como se elas fossem vítimas de séculos de escravidão. Quer dizer, elas não eram mais vítimas do que acontecia concretamente na vida de cada uma delas, das vicissitudes que elas viviam, dos problemas que elas enfrentavam. Elas passaram a ter que se comportar como se fossem vítimas de séculos, da coisa que tinham acontecido no século XVIII, e que sofriam pessoalmente com aquilo. Isso é mentira. Ninguém sofre pessoalmente com uma dor que um antepassado sofreu no século XVIII. Então você não pode ir falsificando as coisas. E a experiência brasileira não é para ser jogada fora, que é muito mais interessante do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem ser exemplo em várias coisas, menos em relações raciais. Nisso eles são péssimos. Agora, a experiência brasileira é para ser aprimorada e não jogada no lixo. E não recusar a ideia de nação, como os identitários estão fazendo, né? Não, há várias. O Brasil, outro dia, aquele antropólogo, é até amigo meu, Eduardo Viveiros de Castro, dizendo: o Brasil é uma ficção, não existe o Brasil. Existem várias nações aqui dentro, vivendo no mesmo espaço geográfico, forçadas a viver sob o tacão do Estado. Isso é mentira. Nós falamos uma mesma língua do Oiapoque ao Chuí. Não existe um orixá nos Estados Unidos. As religiões africanas foram liquidadas nos Estados Unidos. E os orixás se firmaram no Brasil. O que isso quer dizer? Que as relações foram outras. Risério, Nós incorporamos os orixás. No século XVII, o poeta Gregório de Matos já fala do imenso número de brancos que frequentavam o que eles chamam os calundus, dos feiticeiros bantus. Então, a realidade do país é outra. Essas pessoas não estudam, só ficam repetindo o que a Universidade Americana fala. eu imagino, Porque são Risério, pagos para isso, recebem dinheiro para isso. E é muito dinheiro, não é pouco, são milhões de dólares. O Peter Frey, que dirigiu a Fundação Ford no Brasil, ele fala assim: Risério, olhe só a planilha, a Fundação Ford chegou a ter milhões de dólares só para treinar gente no Brasil para defender as cotas raciais e as ações afirmativas. O que a Fundação Ford está entrando aqui para fazer isso? eu imagino, Quer Risério, dizer, a base da luta é justa, mas ela foi pervertida. E aí tem uma covardia desses movimentos, que é o seguinte: por exemplo, existem várias teorias sobre a fome. Se eu discordo de uma teoria sobre a fome, isso quer dizer o quê? Que eu discordo dessa teoria sobre a fome, e não que eu sou a favor da fome. Mas o que eles se comportam dizendo é o seguinte: que eu falo, existem várias teorias sobre o racismo. Se eu discordo da teoria do racismo estrutural, que eu acho uma bobagem, porque não existe o menor exame sociológico, se eu discordo dela, eu estou discordando dessa teoria. Não, eles querem fazer crer que porque eu discordo da teoria deles, eu sou racista. deixa eu dizer o Não, seguinte, eu discordo dessa teoria, só isso. eu imagino, Nando, que os nossos ouvintes estejam pensando o seguinte: puxa, vocês deviam ter trazido um negro também para essa conversa. Então, vamos convidar alguém importante aí do movimento negro para falar num outro momento aqui. Sim, claro. E se um dia até o Risério quiser dialogar com um negro, também podemos fazer isso. Não, porque acontece com os identitários uma coisa muito simples: eles são contra o diálogo.
Isso está mais do que claro. Eles só xingam. Mas, ô Eu Rizera, fui. a tua posição sobre as cotas, eu vi tu falando sobre a questão das cotas e política de afirmativas. O que que tu pensa sobre isso? Em primeiro lugar, eu sou a favor de cotas sociais. Nem todo preto é pobre e nem todo pobre é preto. A gente viu agora o IBGE. A maioria da população das favelas brasileiras é de mestiço. Mas nas favelas brasileiras moram muito mais brancos do que pretos. 26% de brancos e 18% de pretos. Não é assim. Vai nas favelas de Santa Catarina, você vê o número de brancos que tem. Mesmo nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas da Bahia, tem muito. A massa branca de brancos no Brasil sempre foi pobre. A minoria de brancos é que é rica. E foi assim desde o início. Essa minoriazinha é que tinha escravos. A maioria dos brancos não tinha escravos. Agora, também tinha negros que ascenderam socialmente que tinham escravos. A primeira oportunidade que tinham era comprar escravos. Esse meu livro que você falou, assim, As Pretas, é porque as grandes mães de santo do candomblé da Bahia, que criaram esse candomblé no Brasil, eram todas senhoras escravistas. E como é que tu explicas isso? Tinham escravos por quê? Porque o sistema contamina todo mundo? Ou tem outra explicação? Porque a. Não, não, é mais simples, porque havia escravidão lá na África. Escravidão na Nigéria, tinha escravidão no Benin, tinha escravidão lá no Golfo do Benin, no Daomé. Os portugueses não entravam na África para pegar escravos. Eles recebiam no porto, no litoral, escravos vendidos pela elite africana, pela classe dominante africana. É o que conta, por exemplo, magistralmente, a Ana Maria Gonçalves no livro dela, no romance dela, Um Defeito de Cor. Ela mostra. Embora esse romance seja péssimo. Bom, mas aí é outra coisa. Mas ela, por exemplo, trata das três pontas. Quem vendeu, quem comprou, quem foi vendido. Mas aí também tem uma ponta que normalmente não aparece, que é quem vendeu. Mas eles eram escravos pela cor ou eram prisioneiros, ou era questão Ninguém social? foi escravo pela cor. Quando um africano escraviza outro africano, ele não é pela cor que ele está escravizando. Sim, mas no Brasil foi pela cor, não foi? Não, era um problema econômico. Era um grande negócio internacional. Houve escravos brancos na Europa. Os árabes, durante séculos, escravizaram africanos. Tinha aquele tráfico do Saara. Morreu muito mais gente aí do que no tráfico no Oceano Atlântico. Tem um livro de um economista negro, senegalês, sobre isso, Tidiane Ndiaye, que chama O Genocídio Ocultado. Os árabes ainda tinham, que eram francamente racistas contra os negros, ainda tinha uma coisa cruel, que você vê a diferença para a experiência brasileira também. Eles tinham a castração em massa de homens africanos, para que não houvesse descendência mestiça no Egito, por exemplo. Isso é Tem o um, contrário do Brasil. tem um livro brasileiro que eu acho interessante, do historiador já falecido, Manolo Florentino, Em Costas Negras, em que ele Eu não estou sustenta. ouvindo direito. O livro do Manolo Florentino, Em Costas Negras, Não, esse livro é maravilhoso. eu acho um grande livro. E ele sustenta o seguinte, que a escravidão durou tantos séculos no Brasil, não só porque tinha demanda, mas porque tinha oferta na África. Sim, claro. E outra coisa, quando a escravidão acabou aqui, ela continuou na África. E existe até hoje no Sudão, por exemplo. Se você pegar esses dados aí, até no Google você acha isso. O livro do Manolo é muito bom. Agora, para não deixar no ar, quando eu falei que era ruim um romance da Da Ana Defeito de Cor, o Maria. que eu acho é o seguinte: as pessoas. O movimento negro, na verdade, não conhece nada de cultura negra, em geral.
Eles começaram a frequentar candomblé hoje de manhã. Aí você pega o romance de Ana Maria, ela fala de uma forma poética africana, o oriqui, e aí ela tenta criar uns oriquis que parecem orações cristãs. Tem nada a ver com o que é o oriqui. O oriqui tem uma coisa que, coisas assim, Xangô, falo de elefante, que a chota fraca não suporta. Os cantos sagrados iorubanos falam assim. Ela não tem a menor noção do que é essa cultura dos cantos iorubanos e fica falando no livro, como se fosse Ave Maria cheia de graça. O, o, Esse desconhecimento. Aquela socióloga, Lélia Gonzalez, que eu até conheci ela aqui na Bahia, ela fala assim que preto no Brasil, que ela fala português, que ela diz assim que fala problema em vez de problema, porque não tinha L nas línguas africanas que vieram para cá. Isso é de uma estupidez. Tinha L em Yorubá, tinha ela em Kikongo, tinha ela em Quimbundo, tinha ela em tudo. As pessoas não falam Iarorixá, elas falam Ialorixá. A única língua no Brasil que não tinha L era o tupi. Essa ignorância sobre o Brasil e sobre a África e sobre culturas negras é impressionante no movimento negro. Risério, tu és um homem com uma trajetória muito ligada ao setor cultural. Tu tiveste atividades no Ministério da Cultura, na época do Gilberto Gil, por exemplo, e muitas atividades no Nordeste brasileiro, sempre na cultura, e muito tempo próximo da esquerda, do Partido dos Trabalhadores. E tu tens toda uma vida de antropólogo, de pesquisador, conhecimentos bastante aprofundados do assunto. Isso, acredito eu, leva a que tu não possa ser chamado de um ignorante sobre o assunto e também que tu não possa ser chamado de um reacionário, de um racista. Mas eu tenho a impressão de que o movimento negro te digere com dificuldade. Sempre, desde 1980. Sempre. Isso foi um embate que vem há tempos. Agora, eu fui militante clandestino da esquerda brasileira na Polop. Eu apostei minhas fichas na redemocratização do Brasil com o quadro do então movimento democrático brasileiro, muito diferente desse que existe hoje. Depois, votei 2 vezes Fernando Henrique, que alguns amigos meus não entendiam. Eu falei, não, eu vou votar de novo em Fernando Henrique para que da próxima vez seja Lula. Aí fiz a campanha de Lula em 2002. Fiz em 2006 e ainda fiz a de Dilma em 2010. Fui morar em Brasília para fazer. Como vim aqui para São Paulo, fui para São Paulo para fazer em 2012 a Haddad. Agora, eu ia aceitando, até uma hora que eu bati na mesa. Não dá para engolir o PT traindo tudo que a gente sonhou na luta pela redemocratização do Brasil. Entrando em todas as barganhas, em todas as jogadas de corrupção e se unindo à pior direita oligárquica. E aquele show de corrupção que quando eu comecei a ver, eu comecei a perceber em Brasília em 2003. Eu cheguei a dizer a alguns amigos meus, e falei, olha, os marqueteiros do PT vão ser presos. Porque eu via uma coisa assim, ó, Delúbio, aquele tesoureiro do PT, deixa eu dar um exemplo bem concreto. Eu conheci Delúbio com umas camisas assim, puídas. Ele não tinha dinheiro para comprar uma roupa.
assim, usavam as roupinhas bem surradas, não sei o quê. Dirceu adorava um tipo de conhaque lá, espanhol, que dizia que era uma maravilha, ele não tinha dinheiro para comprar, ele adoraria ter. Aí, tanto que Duda Mendonça deu a ele de presente uma garrafa desse conhaque. E eu, quando chego em Brasília, em 2013, as pessoas estavam todas vestidas com ternos caríssimos, gastando fortunas naqueles restaurantes de Brasília. Falei, epa, epa, epa. Foram com sede ao pote. Não conheciam, não tinham nenhuma vivência do que era poder nem palácio. Ia te pedir também. Agora, eu não me incomodo com minha posição continua a mesma. Eu estou, mas desde que eu saí da Polop, que era um projeto trotskista, autoritário, totalitário, barra pesada, desde então que eu saí, eu fui preso com 16 anos pela ditadura. Eu era uma criança até. A ditadura me achou uma ameaça, me proibiu de estudar em escola pública, no decreto 477 do ditador Costa e Silva, e depois me prendeu. E eu continuo, desde que saí da Polop, no mesmo lugar, na esquerda democrática. Agora, não considero que o movimento negro seja de esquerda. Eu acho que é um pseudo-progressismo. Pois é. Não, Risério é opinião forte. Aliás, Risério, eu esqueci na primeira parte do programa de te pedir, fazer aquele favor de ler a quarta capa do teu livro sobre o Pelé, escrita pelo Roberto da Mata. Pode fazer isso para nós? Aquela frase? Aquela frase é demais. O que o Roberto da Mata disse sobre o livro dele, o Pelé, o Negão Planetário. Porque Roberto escreveu, né? Vocês sabem, os grandes livros até hoje sobre futebol, né? É dele. E ele diz assim, neste livro, Antônio Risério vai em busca de Pelé e, no decorrer de um prazeroso e sofisticado texto, realiza a mais completa reflexão que eu já li sobre o futebol brasileiro. Eu adorei. O que achaste, Nando? Poxa vida. Agora, é uma dimensão. Eu tô muito querendo também conhecer mais esse livro aí, porque o Pelé, ele é uma... Eu tenho muito essa visão, assim, desde criança, de ter visto, né? Mas eu tenho essa imagem. Eu acho que o Pelé, a figura dele, era maior que tudo, né? Maior do que o que ele pudesse dizer. Eu não sei, mas eu acho que eu tenho a impressão, Rosério, que seja talvez o negro mais famoso do mundo, mais conhecido. É uma imagem que aparece, todo mundo sabe quem é. Onde tu vai, fala-se o nome dele. E ele resume muito, né? Essa questão do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro, não, da identidade, né? Do nosso futebol. O Mário Filho escreve naquele livro, né? O Negro no Futebol Brasileiro. Ele faz uma reflexão bem interessante sobre aquilo, né? E o Risério até falou sobre o processo de branqueamento que se tentava fazer e o Pelé meio que... né? Ele barra um pouco esse processo, né? Só com a figura dele, sem dizer absolutamente nenhuma palavra, né? Ele só com a sua existência. Porque todo mundo, todos eles, Friedenreich e etc., todos grandes jogadores, né? Eu não conhecia, nunca vi jogando, mas e grandes figuras, mas negavam a sua negritude. Pelé não. Pelé, inclusive, fala isso na entrevista do Pasquim. Por que vocês ficam querendo me jogar contra os negros se eu nunca me apresentei como louro? E eu acho duas coisas assim de preconceito. Quando o Pelé falou das criancinhas no milésimo gol, Me lembro. a esquerda brasileira caiu de pau em cima dele, com demagogo, sentimentaloide, não sei o quê, blá blá blá. Ele ofereceu o Anos gol para as depois, criancinhas. que ele disse, vamos salvar nossas... Ele usou Vamos essa palavra. cuidar das nossas criancinhas. Vamos salvar nossas crianças. E anos e anos depois, quando Brizola assume o governo do Rio, com Darcy Ribeiro, o discurso de Brizola usou o mesmo verbo, temos que salvar nossas crianças. E a esquerda fica em silêncio. Quer dizer, um preconceito contra Pelé é horrível. Por que Pelé não podia dizer vamos salvar nossas crianças e Brizola pode?
E tu já te aventuraste no outro tema tabu, no outro nome tabu do Brasil, sobre a questão É o racial? quê? Se tu já, É o quê? se tu já te aventuraste a falar de outro tema tabu na questão racial no Brasil, Machado de Assis. Sim. Machado de Assis fazia tudo para ser branco. É impressionante, né? Você pega os romances dele, ele elogia um personagem, uma menina, por causa dos traços delicados, são todos brancos. A música popular, ele só fala da valsa. Não é que não existisse, não, porque na memória do sargento de milícias, lá está o chorinho. Lá já tem as canções brasileiras, aquela menina Vidinha, a personagem tocando violão. Machado queria distância disso, Machado queria saber alemão. Ele Eu, nunca teve o menor interesse por capoeira, candomblé, nada disso, ele queria se ver livre disso. Ao eu, mesmo tempo, acho que o Gilberto Freire está certo. Você vê nele um negaceio de capoeirista. Mas não é normal um intelectual como ele ter, independente de cor, né, querer aprender alemão, querer essas outras coisas que foram referidas, não Não, é normal mas pela seria, intelectualidade dele. não seria, mas sem abrir mão. Por exemplo, Guerreiro Ramos era mulato. Escreveu livros importantíssimos. Crítica da sociologia, introdução crítica à sociologia brasileira, por exemplo. Onde eu até uso muito no livro de Pelé, que ele usa a categoria do negro-vida, que é um negro que resolve seus problemas batalhando, etc. Que é a cara de Pelé, que Pelé é tudo, menos esse discurso de vítima do movimento negro. Pelé sempre foi vitorioso, desde que roubava amendoim na estação Sorocabana de trem. Agora, você pega Guerreiro Ramos, ele falava alemão fluentemente. Machado nunca chegou a falar. E, no entanto, ele tem a grande discussão é sobre a negritude brasileira. eu li a obra, eu li tudo que o Machado publicou, tudo pelo menos que eu saiba, pode ser que ainda exista alguma coisa que eu não tenha conhecimento. Mas eu li e publiquei um livro chamado Cronista das Classes Ociosas, porque o Machado de Assis era o cronista da nobreza. Ele não queria muito papo com o andar de baixo. E não tem praticamente história de preto nas obras do Machado de Assis, assim, preto, um caso de amor, um caso a história propriamente de um preto não tem. Entra um preto, sai um preto, os pretos não falam. Mas eu noto que hoje existe uma certa tendência a querer fazer do Machado um ativista da abolição, que ele não foi. Não, mas isso tudo é como a literatura produzida durante o stalinismo na Rússia. 50 anos depois, ninguém se lembra mais do nome de nenhum daqueles autores stalinistas. Vocês se lembram? Não, a gente se lembra dos que não foram stalinistas. A gente se lembra de Essene, de Mayakovsky. Ninguém se lembra dos romancistas stalinistas que seguiram as ordens do partido. Como daqui 20 anos, 50 anos, ninguém vai saber que porcaria era esse Torto Arado que faz tanto sucesso aí, que é um romance de merda. Risério, mas isso tudo não quer dizer que o Brasil não seja um país bastante racista. Não, de forma alguma. Não é isso que eu disse desse instante. Eu falei, o fato de eu ser contra uma teoria racista, teoria supostamente antirracista, esse negócio de racismo estrutural. O racismo estrutural diz o quê? Diz que preto não pode ser racista porque preto não tem poder institucional para subjugar um branco, que só o branco tem poder estrutural sobre isso. Agora, me responda, os brancos que vivem nas favelas do Brasil, que não conseguem sequer ultrapassar o limite de pobreza, qual é o poder institucional que eles têm?
Nenhum. Vamos pensar mais como Martin Luther King. Vamos pensar no combate pluriracial à pobreza. E que eu acho que isso é a visão de Pelé. Pelé nunca esteve próximo dos militantes negros, embora fosse amigo pessoal do Cassius Clay. Mas nunca foi próximo de Malcolm X, de Panteras Negras, nada. A visão dele é a mesma do Martin Luther King, que eu acho a visão mais correta. A tua visão, assim, para resumir, já estamos mais para o final do programa, a tua visão, se eu entendo bem, ela retoma uma perspectiva, eu diria, clássica, a de que o grande problema no Brasil é de classe e não de raça. Sim, a sociedade brasileira não é uma sociedade de castas, ela é uma sociedade de classes. Isso é um princípio sociológico básico. Não tem castas aqui, não são raças. Você vê se você usar o critério do IBGE, Fernando Henrique é mulato. Mulato é negro. Então, quantos presidentes da República negros nós já tivemos? Os dois primeiros, Teodoro e Floriano, eram índios. O Nilo Peçanha também? Nilo Peçanha era mulato. Então, vamos parar com essa história de ficar importando essas leituras da Universidade Americana e da esquerda americana. Vamos pensar o Brasil em nossos termos. É um país racista? É, e temos muita coisa para combater aqui. E outra coisa, o racismo provavelmente nunca vai ser superado. Ele tem que ser coibido, é diferente. Agora, tem que pensar como construir, isso eu falo no livro do Pelé. Nós conseguimos construir uma democracia racial dentro do campo de futebol. Isso já era dito por Mário Filho, Anatol Rosenfeld fala disso muito bem. Eu lembro isso nesse livro de Pelé. Dentro do campo tem a democracia racial. Nós não temos fora. Então, o campo de futebol tem que ser uma lição para a sociedade brasileira. Dentro do campo, mas não na arquibancada. Não, nem na arquibancada não, e nem nas partes diretivas do futebol, presidente de clubes, de federações, não, eu tô falando dentro treinadores. Do campo. No gramado. Dentro do gramado, é isso aí. Dentro Porque até do treinadores, campo, na Série A tem um só, que é o Roger Machado, negro. Dentro do campo. Agora, eu vi um time europeu que tinha um treinador, o Bayern, alemão. O Kompany. O Bayern de Munique. É o Kompany, foi ex-zagueiro. Do Bayern. Do Bayern de Munique, Agora você vê, nós conseguimos realizar isso dentro do campo. O campo tem que ser tomado como exemplo de como é que a gente tem que lidar com as coisas. O gramado tem outra coisa, o gramado, campo de futebol, dentro do campo de futebol, tem outra coisa que é interessante e muito combatida no Brasil, principalmente pela esquerda. Dentro do campo, dentro do gramado, vale o mérito. O melhor vai ser o melhor, e mesmo que o filho do presidente do clube seja lá dentro, do dono do clube, dentro do gramado só vale o mérito. E as leis são iguais para todos. Não é como aqui fora. É isso. Fechou, professor? Fechou. Bom, vamos outro dia, né, fazer um programa com alguém com pensamento diferente do pensamento do Risério, porque eu tenho certeza que você, mas por que vocês ficaram dando voz para o Risério? Ele é contra tudo que é politicamente correto pensar. Mas o importante é pensar, né? Daí cada um faz, né? E pensar. Agora, ao mesmo tempo, esse negócio do identitarismo começou a declinar agora, né? Nos Estados Unidos e na Europa está em franca decadência. E no Brasil, como o Brasil copia tudo, daqui a uns 2 anos isso aqui está despencando. A Rede Globo já está mudando. A Folha de São Paulo é tão engraçada que o New York Times, em 2019, virou porta-voz do identitarismo, a Folha também. Em 2020,
2021, o New York Times começou a publicar artigos contra o identitarismo. Logo em seguida, a Folha também. É um bando de colonizados. O problema todo, Risério, é que, como às vezes, e acho que aconteceu contigo, a direita de vez em quando, a direita bem direita de vez em quando se apropria de algumas ideias e aí cria um amálgama que produz um efeito, não sei como dizer. Sim, mas aí eu não posso, você não pode. O que é que eu vou fazer com a ignorância alheia? Eu falo o que eu penso. Antônio Risério, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Tudo de bom aí. Obrigado a vocês. Valeu, tchau, Me Risério. mandem o link. Vamos mandar do sim, com programa. certeza. Com certeza. Pensando bem, gente, Bom. volta na semana que vem aqui na FM Cultura e o programa também tá no YouTube, no Tambor Tribal, Aldeia Global. Aldeia Global, Aldeia É da Global. turma. É turma. do mesmo autor. É do mesmo autor, né? Aldeia Global tá ali pensando bem, tá certo? Semana que vem a gente tá de volta. Aproveitem. Tchau. Tchau.